Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rafael Abdala, cujo nome é Andar e Viver em Justiça. Esse texto foi escrito para Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem que quem escreveu o texto foi o irmão Rafael Abdala, não fui eu. Então o que eu faço? Eu simplesmente leio com vocês e conto aquilo que eu entendi, né? Deixando sempre claro que quem fala aqui é uma pessoa leiga. Eu não tenho nenhum cabedal teológico importante, que eu não tenho um estúdio. Tudo que a gente faz aqui é com a maior simplicidade, mas fazemos de coração para Jesus e para edificar os irmãos, tá bom? Então eu peço que, se puderem, se inscrevam no canal, que o compartilhem, que deixem aí uma mensagem, acionem o sininho, para que o nosso canal consiga ter alguma relevância e a mensagem de Jesus possa ser espalhada para outras pessoas. Agora eu convido vocês a orar comigo, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ensine, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão importante, que é o momento de fazermos o nosso devocional, que a gente nunca se afaste da tua palavra. E nós possamos realmente entender a importância do Salmo 1 na nossa vida, a importância de vivermos segundo a tua orientação. É isso que nós te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós leremos o Salmo 1, o Salmo 1, que na minha opinião é um dos mais belos convites da Bíblia, para a gente andar num caminho bacana, que é um caminho de justiça, né? E vocês sabem que eu trabalho numa instituição que tem menores em conflito com a lei, e eu sempre falo para eles, né? Como que é o processo de fazer as coisas erradas, né? Que o Salmo 1, ele define muito bem como é que a gente vai fazendo a coisa errada. A gente não acorda simplesmente um dia e fala, hoje eu vou fazer um negócio errado. Não. A gente vai devagar, né? A gente anda, a gente estaciona, a gente conversa, e aí quando vê, tá fazendo o que é errado. Então, esse salmo, ele vai contrastar o caminho do justo e o caminho do ímpio. E vai mostrar que a verdadeira felicidade está em meditar na lei do Senhor, ler a Bíblia, nas disciplinas espirituais, orar, enfim. E evitar a influência dos pecadores e escarnecedores. E aqui, quem são os escarnecedores, né? São aquelas pessoas que zombam de Deus, são pessoas que desprezam a fé, são pessoas que ridicularizam gente como a gente, né? Que crê no Senhor Jesus. E qual é a mensagem sobre andar e viver em justiça? Separação do mal. O justo não anda segundo o conselho dos ímpios, não, ele não para no caminho dos pecadores, ele não senta ali na roda dessas pessoas que zombam de Deus. A vida dele é marcada por escolhas que refletem a santidade. Prazer na palavra. A justiça não é apenas evitar o mal, mas encontrar alegria em conhecer e praticar a vontade de Deus. O justo medita na lei dia e noite. Fruto constante. O justo é comparado com uma árvore plantada junto às águas. Quem já morou no interior como eu, sabe exatamente do que esse salmo quer falar, né? Aquelas árvores que são plantadas perto do rio, nossa, elas dão fruto no tempo certo e realmente as folhas delas não murcham nunca. Então, viver em justiça é ser fonte da vida e esperança para os outros. Destino diferente. Enquanto os ímpios são como palha que o vento leva, que o vento dispersa, o justo, aquele que crê em Jesus Cristo, permanece firme, sustentado pela presença de Deus. E qual é a palavra de encorajamento que eu deixo para você? Que andar e viver em justiça é escolher diariamente o caminho da fidelidade e da obediência.
que nesse novo ano, estamos começando ainda, você possa ser como uma árvore frutífera, enraizada na palavra, espalhando sombra e paz e frutos de bondade. O Senhor conhece o caminho dos justos e promete que sua vida está abençoada e firme, mesmo diante das tempestades. Pode ser a tempestade que for, se você estiver em Jesus, você vai estar firme. Que a sua caminhada, meu irmão, minha irmã, seja uma caminhada marcada pela justiça e pela glória de Deus. Amém? Então vamos ler o Salmo 1, o Salmo 1. Eu lendo aqui na minha versão e vocês na de vocês. E diz assim, ó. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o futuro dos maus, o fim dos maus, são a desgraça e a morte. Amém? Bom, então nós vamos agora ver o que o irmão Rafael Abdala tem para nós. O texto é andar e viver em justiça e o versículo que ele escolheu é o primeiro que diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, então nesse salmo tem uma progressão de ideias, né? Por isso que eu sempre gosto de exemplificar esse tipo de mensagem para os meninos, porque é uma coisa que é como se fossem degraus, né, para fazer o que é errado. Então tem uma progressão de ideia: andar, deter e sentar. Ninguém começa sentado na roda dos escarnecedores, né, daqueles que zombam de Deus. O primeiro passo é andar no conselho deles, né? Achar que é engraçado, querer fazer parte da turma, querer ser incluído lá. Aí depois você estaciona, você para ali e acaba estacionado mesmo no caminho dos pecadores. E tudo isso acontece de uma forma muito rápida, porque uma caminhada se transforma em uma comunhão com as trevas. Infelizmente, né? Muitas vezes a gente não percebe, porque é progressivo. E aí, nós que somos cristãos, precisamos nos apresentar em busca da justiça divina. A gente precisa, portanto, ter alegria na lei do Senhor. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Não quer dizer ficar com a Bíblia ali, ó, debaixo do braço, não é disso que eu estou falando. Mas meditar. Porque na medida que você lê a Bíblia todos os dias, o Espírito Santo te lembra oportunamente tudo que você precisa saber. E você pode meditar assim dia e noite. Então, é lógico que essa postura vai fornecer pra gente benefícios, né? A gente vai dar frutos, vai ser produtivo, vai ter estabilidade e provisão. Em contrapartida, né, os que percorrem a injustiça são como a palha que o vento leva. Sempre é tempo da gente, ó, fazer uma autorreflexão. A aplicação do primeiro dos Salmos, o Salmo 1, revigora a alma de um cristão. Ao mesmo tempo que ele exorta a gente, ele conforta. E ao mesmo tempo que ele corrige, ele faz promessas. Então a gente tem que fazer da Bíblia a nossa oração. Nós temos que fazer das palavras de Deus a nossa oração. Que a gente possa não andar, não se deter, não ficar estacionado e não se assentar em qualquer lugar que não seja da vontade de Deus, né? O meu pastor, ele costuma dizer assim: tem lugar que não é para o cristão estar. E a gente tem que pedir a Deus discernimento para entender que lugar é esse. Bom, nosso manancial termina assim, ó: a postura correta dos justos acarretará benefícios, fertilidade, produtividade, estabilidade e provisões. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, o meu abraço sincero de urso. Lembrando que nós que sabemos que temos que andar e viver em justiça,
Nós sim, nós podemos abraçar. Não podemos deixar de abraçar o nosso próximo. Deixo o versículo que temos para decorar esse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? E agora eu deixo uma frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.